Boa noite, estamos aqui para dar prosseguimento ao estudo do livro A Beleza e a Alma, como a experiência do belo muda a nossa vida. Excepcionalmente, hoje estamos fazendo esse estudo na quinta-feira, mas ele acontece sempre nas terças-feiras, às 19 horas, aqui no Instagram. Então, você que está me assistindo hoje, seja muito bem-vindo e sinta-se. Boa noite, Rafael, tudo bem? Sinta-se convidado a participar deste estudo que é semanal nas terças-feiras, onde a gente explora mais a fundo esse assunto da beleza e a importância da contemplação e de nós exercitarmos o nosso olhar para o belo no que diz respeito a benefícios para a nossa vida como um todo. Hoje a gente vai entrar num próximo capítulo, capítulo 6, que fala sobre a evanescência e a espontaneidade. Então, desde o dia em que a conquistou, a antiga Roma se apaixonou pela Grécia. A Grécia foi conquistada pelos romanos e, por sua vez, conquistou o feroz vencedor. Porém, o conquistou seduzindo-o com uma arma muito mais potente de todas as guerras. Essa arma era a beleza da sua arte. Os ricos da época, eles se faziam trazer da Grécia obras artísticas das mais belas, para que pudessem adornar as próprias casas. E os saques chegavam pelo mar. A beleza grega revivia sob o sol de Roma, e inumeráveis vasos, estátuas e outros produtos, objetos manufaturados embelezavam as casas das famílias mais ricas. Porém, nem tudo era assim tão tranquilo, porque às vezes os deuses se vingavam. Os navios que levavam para a Itália os saques da Grécia muitas vezes se embatiam em terríveis tempestades e afundavam. Então, as obras de arte acabavam sendo caladas para sempre no fundo do mar. Boa noite, Maria. Às vezes, porém, o passado reemerge. E no ano de 1972, por exemplo, cerca de 2000 anos depois de um naufrágio, um jovem mergulhador encontrou, a pouca distância da costa da Calábria, duas estátuas da Grécia clássica. As estátuas foram restauradas em Florença pelo formidável opifício de pedras duras e receberam o nome de bronzes de Riace. Talvez vocês já tenham ouvido falar, já tenham lido sobre essa história. Os bronzes de Riace são muito famosos. São duas esculturas de homens gregos em tamanho natural, feitas em bronze. Belíssimas. Antes de serem colocadas no Museu de Reggio Calabria, elas foram expostas em 1980 em Florença e em Roma. E as pessoas faziam longas filas, ficando até 5 horas abaixo do sol para poder admirar estas obras de arte. Mas como assim tanto entusiasmo? Pergunta o autor do livro. Essas pessoas tinham visto o que realmente era justo.
porque aqui existia um fenômeno, diz ele. E a paciência de que ficou na fila para gozar da beleza nos faz entender a vital importância dessas obras. Nos mostra como, às vezes, nós ansiamos com paixão por descobrir a beleza, como algo que nos possa devolver a vida, que nos coloque novamente em contato com o mundo perdido e pelo qual nós experimentamos uma intensa nostalgia. Não tem por que nos admirarmos. Os efeitos da beleza são realmente potentes. Se alguma coisa existe para nos gerar surpresa, é quando acontece o contrário, é quando nós não estamos mais nos permitindo tocar pelo belo. Aí quer dizer que tem alguma coisa errada. Subtítulo: Mistério Tremendo. Portanto, os bronzes de Riace, que são essas duas esculturas de homens gregos em bronze, tamanho natural, foram expostos em Florença. Um amigo meu foi vê-los antes de mim e me disse que eram uma visão mirabolante. Estavam expostos no Museu de Arqueologia, saindo do qual a gente se encontra na Praça Santíssima Annunziata, uma das praças mais belas do mundo, segundo o autor. Porém, o meu amigo me disse que, tão logo ele tinha saído, depois de ter visto os bronzes de Riace, ele se encontrou preso por um estranho e desagradável sentimento de desconcerto, porque, de repente, para ele, a Praça Santíssima Annunziata, que ele sempre tinha admirado, lhe apareceu decadente, como se fosse arte decadente. Ela tinha perdido todo ou quase todo o encanto. Quando ele me contou isso, eu me coloquei a rir. Mas como era possível que uma praça como aquela pudesse perder a sua beleza? Aquela planta quase quadrada que faz com que nós nos sintamos em uma sala, aquelas arcadas em puro estilo renascimentista, os arredondados brancos e azuis de Andrea della Robbia, e depois a grande tradição humanitária. Ao Instituto dos Inocentes, as moças em dificuldade, na época, podiam abandonar um filho recém-nascido quando não estavam em condições de mantê-lo, numa espécie de porta de madeira rotatória para garantir o próprio anonimato. Era a caridade cristã conjugada à beleza arquitetônica. Aquela era a casa do Renascimento florentino no seu esplendor maior. Não me toquem a Praça Santíssima Annunziata. O que ele está fazendo aqui? Para quem não conheceu essa praça, e eu tive o prazer de conhecê-la porque eu vivi durante quase 2 anos em Florença, realmente é uma praça muito bonita. É um espaço quadrado, com toda essa arquitetura cheia de arcos, e esse lugar, na antiguidade, era um local onde as mulheres que engravidavam e não tinham como cuidar dos seus filhos, elas deixavam as crianças ali, e essas crianças eram criadas pelas freiras que viviam nesse lugar. Então é uma praça linda, e ele está fazendo essa comparação entre a beleza da praça e a beleza dos bronzes de Riace, que o amigo contou para ele que quando foi ao museu ver as estátuas, saindo e passando pela praça, a praça já não parecia tão bonita perante a beleza daquelas duas esculturas. E o autor do livro está defendendo a praça, dizendo que não pode ser, que para ele é uma das praças mais bonitas que existam.
E aí ele continua dizendo: assim entro eu no Museu de Arqueologia e permaneço como se tivesse sido eletrocutado. Daquelas duas estátuas, das quais emanava uma energia que golpeava com enorme intensidade, não somente a mim, mas a todos os presentes. Elas representam dois atletas, ou talvez dois guerreiros, um mais tranquilo, o outro com uma expressão um pouco mais agressiva. E eu me sinto transportado em um outro mundo. Tem um nível universal que pertence a todos os homens e a todas as mulheres, a todos os tempos e a todas as culturas. Esta não é mais a arte da Grécia Antiga. É uma beleza sem tempo. E o que me atinge é a pureza e a força daquela expressão artística. O estudioso alemão Rudolf Otto se referia justo a isto quando falava do luminoso. Luminoso sendo a força que emana de algumas manifestações da natureza e de certas obras de arte. E quando Otto escreveu isso, ele estava pensando na obra Incarnatus, de Bach, e em algumas paisagens chinesas. E que nos deixa essas obras, dentre estes exemplos que ele cita, nos deixam de boca aberta diante do fascinante e tremendo mistério da sua beleza. Fiquei muito atingido e me senti liberado de tantos fragmentos inúteis, antecipações, preconceitos culturais, experiências precedentes, ideias sobre o que é belo e o que não é, etc. De repente, me senti limpo e levado à minha essência. E percebi que eu estava em um outro estado de consciência. Neste estado, depois de um pouco de tempo, eu saí e me encontrei de novo na Praça Santíssima Annunziata. Com grande espanto, eu percebi que também para mim, agora, essa praça, que antes para o autor era uma das mais belas, ele diz que consegue agora olhar para essa praça de uma forma diferente. É como se a praça tivesse ficado decadente, comparando com uma sopa requentada do dia anterior. Quando é questão de beleza, nos encontramos em um terreno muito para lá de seguro, mas é justo desta falta de segurança que nós podemos tirar uma conclusão geral e compreender que a experiência do belo, ela é precária, subjetiva e efêmera. Por que precária? E ele explica. Porque não tem nada de seguro e que se pode prever na beleza, exceto aquela que é confeccionada para o turismo de massa, ou seja, aquela beleza fácil, aquela que é reproduzida. Por exemplo, ele cita aqui o souvenir, né? Quando a gente vai viajar e compra réplicas de obras para presentear. Então, é uma beleza fácil, é algo que não encanta, não tem o luminoso que tem a obra original. Uma experiência subjetiva. Por quê? Porque aquilo que é belo para uma pessoa não é para outra. Também, ou mesmo que existam obras de arte consideradas universais, como os bronzes de Riace, ou o hino à alegria
de Beethoven ou o Macbeth de Shakespeare. Podem ter um valor absoluto, serem obras belas para um grande número de pessoas, mas não quer dizer que agradem realmente a todo mundo. Por que efêmera? Porque nada pode ser destruído mais facilmente do que uma experiência estética. É como se fosse uma pluma levíssima em um mundo repleto de carros, tanques de guerra. É fácil que seja reprimida, que seja esquecida, diminuída em seu valor perante outros exemplos eminentes. Como no caso que ele cita aqui da Praça Santíssima Annunziata, a qual também para mim, como para o meu amigo, se tornou um lugar decadente e sem beleza. Mas não temam, quando eu voltei naquele lugar depois de poucos dias, eu pude reencontrar essa praça maravilhosa em todo o seu esplendor, que naquele dia, que desde aquele dia, que antes daquele dia, eu centenas de vezes tinha apreciado. E se eu tivesse que voltar a ver os bronzes de Riace, talvez eu permaneceria novamente desiludido com a praça. Para dizer a verdade, quando eu os revi num cartão postal, falando das duas estátuas, reduzidos como figurinhas de jogadores de futebol, eles não me deram a mesma impressão de que quando ele viu as esculturas ao vivo. E aí ele acaba esse pedacinho do texto dizendo: para a beleza não existe garantia. Próximo subtítulo: a beleza é inalcançável. Não somente a experiência da beleza não oferece garantias, como ela é impalpável e imponderável. E por isso é assim tão difícil de ser estudada. É um pouco como os fenômenos paranormais, diz ele, que, não sendo reproduzíveis conforme a nossa vontade, ao nosso bel prazer, não podem ser estudados de forma metódica pela ciência. Os experimentadores podem mostrar a milhares de sujeitos que fazem parte de um estudo que tenta decifrar, por exemplo, a beleza, fotografias com rostos humanos ou formas geométricas e perguntar a eles quais eles acham belas e quais não. E mesmo assim, com as novas técnicas de imagem cerebral, eles veem quais as áreas do cérebro que estão mais ativas naquele momento. Ou seja, as novas técnicas de imagem cerebral, elas permitem que esse tipo de experiência seja feita em tempo real. As pessoas estão olhando algumas imagens que eles definiram como belas ou menos belas e, ao mesmo tempo, olhando o que está acontecendo no cérebro da pessoa naquele instante, quais são as áreas que estão sendo iluminadas. Porém, diz o autor, ninguém até agora pode me colocar a fazer esse exame, por exemplo, passar por esse procedimento, quando em uma bela manhã de outono, sem que eu espere por isso, passando pelaquela estrada de todos os dias, vejo oliveiras prateadas sendo movidas pelo vento, contrastando
com o amarelado das castanheiras, num ar transparente de novembro. Lembrando que na Europa, novembro já é frio, já é finalzinho de outono, então a gente consegue imaginar essa cena, né? De outono, as oliveiras prateadas, o vento batendo, o contraste das oliveiras com as castanheiras amareladas, as folhas amareladas e alaranjadas, um ar com uma neblina de inverno, e ele diz: o coração me bate forte no peito. É uma experiência que eu não esperava. E se amanhã, na mesma hora, eu passasse pela mesma estrada, talvez tudo fosse diferente. Então, o que ele quer dizer? Que a experiência do belo nem sempre é algo que nós estamos esperando. É mais fácil olhar o que está acontecendo com o nosso cérebro. Se eu estou passando por esse teste, estou sendo testado, então eu vou olhar diversas imagens e eles vão poder medir as áreas que estão sendo iluminadas. Mas isso diante de uma imagem parada, né? Um rosto, uma pintura, uma paisagem. Ele está dizendo que se essa experiência acontece sem que eu espere, em que eu sou preso, sem esperar, acontece de eu ter uma experiência de beleza, isso é muito difícil de ser medido. É quase impossível, porque a beleza ela pode acontecer a qualquer momento. E é isso que ele descreve aqui. Se trata de fenômenos fortes e intensos e, ao mesmo tempo, leves, talvez inexplicáveis. E aí ele cita um outro exemplo. Peguemos um pianista. A física nos diz que existem somente duas variáveis que podem ser medidas na música: os tempos, ou seja, os ritmos, e a intensidade com a qual as teclas são tocadas em toda a gama do teclado do pianoforte, que vai desde sons agudos até os sons graves. Mas na realidade, nós sabemos que não é assim, porque o som pode ser brilhante, pastoso, evanescente, nostálgico e ter mil outras conotações que não podem ser medidas e nem mesmo explicadas. E mesmo assim existem. Um dia eu me encontrei seguindo aulas de um professor de piano de grande talento. Ele foi fazer essa experiência, ele foi procurar entender o que acontecia ali durante aquelas aulas. Um depois do outro, os seus alunos iam subindo no palco e fazendo provas, tendo em vista um concerto que aconteceria em seguida. O professor escuta e depois lhe diz algo como: esta nota faz com que ela tenha mais luz. E aí o autor diz assim: luz? Mas o que quer dizer? Como uma nota musical, uma nota do piano, pode ser mais luminosa? Porém, quando depois o aluno executou essa nota seguindo essa característica que o professor disse, uma nota com mais luz, ela realmente adquiriu mais luz. Boa noite, Tereza. E o professor diz aos seus alunos para que eles não se esforcem, mas sim para que eles permitam que as imagens sugeridas por ele, pelo professor, hajam
espontaneamente. E aí ele vai dizendo: estas notas devem ser tocadas como se fossem bolhas de sabão, como se flutuassem no ar, sem força de gravidade. Essa batida é como se fosse um golpe de vento. Este refrão não deve ser tocado como foi tocado a primeira vez. É o mesmo motivo, porém, deve ser tocado como se fosse uma recordação da primeira vez. Ou como se fosse um encantamento de fábulas. Ou como o mundo exato das máquinas. Ou como um fantoche. Não és tu que tocas o piano, é o piano que te toca. Deixe que a música aconteça. E assim, as músicas, que já tinham sido executadas em modo impecável, adquiriram uma fisionomia própria, mais forte e bela. Cada pedacinho se transfigurava em uma espécie de magia que transcendia qualquer explicação. Aquelas notas são realmente como bolhas de sabão, ou como um golpe de vento, ou como uma recordação longínqua. E naquele momento eu entendo como que a música, mas poderia também ser uma paisagem, ou um filme, ou uma pessoa, expressa a alma, uma dimensão intangível e misteriosa que ninguém pode medir ou capturar. Então, ele trouxe aqui esse exemplo, que é um exemplo que cabe na música e nos faz compreender como a sutileza dessas imagens visuais que ele traz para os seus alunos conseguiu fazer com que eles executassem a música de forma diferente. Então ele diz, pois é só o ritmo que conta, mais rápido, mais devagar, ou mais forte, mais leve, mas esse professor, esse sábio professor, conseguia auxiliar os seus alunos a executar a música com mais alma, trazendo para eles imagens virtuais, leve como vento, leve como uma bolha de sabão, que traga a lembrança de algo saudoso. Então são as imagens visuais. Enfim, segue ele, a beleza é com frequência tímida e tortuosa. Ela se mostra quando quer, depois desaparece e tu não a encontras mais. Procuras, vais atrás dela, cortejando, e permaneces desiludido. Depois, improvisamente, ela se faz novamente viva. Te prende quando tu menos esperas. Tu acreditas de tê-la presa nas mãos e, ao contrário, no momento seguinte, as tuas mãos estão vazias. Uma noite de dezembro, eu me encontro caminhando pelas ruas do centro de Florença. O ar é seco e límpido. É uma daquelas noites invernais quando tudo está nítido, especialmente belo. Eu passo pela Praça della Signoria e Palazzo Vecchio, ao qual finalmente tiraram os tapumes, me parece como uma visão além do mundano. Então aqui ele está falando sobre um outro lugar muito bonito do centro de Florença, que é a Piazza della Signoria,
onde tem um prédio que, para nós que não somos europeus, estamos acostumados a ver prédios assim em contos de fadas, um prédio que parece um castelo. Ele está se referindo a essa praça, o Palazzo Vecchio, é essa espécie de castelo que tem no centro da praça. E esse palácio, esse prédio, esteve por muito tempo sendo restaurado, coberto por tapumes. Então ele está falando que finalmente ele passou pela praça e não tinham mais esses tapumes, era uma noite de inverno, e ele, quando atravessa a praça, ele é tomado por aquele sentimento de êxtase, por uma visão como se fosse além do mundano. A restauração ficou belíssima, o prédio está ali elegante, com a sua silhueta entalhada sob o céu noturno. Mas aquilo que desperta a minha atenção é uma igrejinha que está ali não muito longe e que eu não tinha notado antes. Eu passo na frente da igrejinha, a porta está aberta e eu entrevejo lá dentro da igreja uma pintura que parece ser de Giotto, um pintor italiano. E mesmo que eu saiba que ali não exista nenhuma pintura de Giotto, por um instante me parece que aquela igreja tem uma maravilhosa atmosfera de magia e intimidade. Lá no fundo tem uma pintura belíssima, mas me parece mais que eu imaginei do que eu vi essa pintura. Estou com pressa, não tenho tempo de parar e olhar com calma, entrevejo mal e mal. Eu preciso seguir, porque tenho outras coisas mais urgentes para fazer. Nos dias que se seguem, essa cena me volta constantemente à memória. É um tesouro de beleza que eu vi por um instante apenas. Ora, eu sei que existe e que eu posso voltar um outro dia para reencontrá-lo. Se, tendo entrevisto por um momento essa igreja e essa pintura, tive uma reação assim tão forte, o que acontecerá se eu paro com mais tempo, entro na igreja e contemplo tudo com calma? Ele se pergunta. Porém, eu estou de partida para uma longa viagem. E ir ao centro da cidade de Florença, devido ao trânsito e do problema de estacionamento, se tornou uma expedição muito complicada. Portanto, eu deixo isso para mais adiante. Passa um mês e aquela cena continua me voltando à mente. No lugar de desaparecer, ela se torna sempre mais forte. Aquela magia do quadro iluminado pela noite, a imagem dourada na intimidade da igreja, me conforta e me nutre. E eu digo para mim mesmo, eu realmente preciso voltar ali com mais calma. E realmente eu volto. Quando eu chego de viagem, eis-me de novo no centro de Florença. E me dirijo com muita esperança em direção àquela igrejinha. Porém, quando eu chego ali, eu permaneço, eu fico desiludido. Nada a ver com uma experiência de beleza. Foi o triunfo da banalidade. A igrejinha está iluminada por uma luz diurna, uma luz neon. Está cheia de fiéis que cantam desafinados
O quadro não é bonito como tinha aparecido para mim naquela situação à noite. Talvez eu tenha inventado tudo isso. Provavelmente aquela beleza eu mesmo que construí. Ou melhor, aquela experiência deve ter nascido de uma combinação que nunca mais poderia ser repetida. O Palazzo Vecchio, à noite, esse prédio que eu disse para vocês que parece um castelo, a igrejinha, o quadro dourado que ele entreviu pela porta aberta, o meu estado de espírito naquele momento, o ar nítido de uma noite fria de dezembro, a minha imaginação, a ausência de expectativas e quem sabe quais outros fatores. E aí ele diz: a verdadeira experiência estética é irrepetível. Ou seja, ele nunca mais conseguiu repetir o mesmo estado de espírito. Ele nunca mais conseguiu ver a mesma beleza daquela noite naquele lugar. De resto, isso já tinha me acontecido várias vezes. Por exemplo, muito tempo atrás, quando eu estava no serviço militar, eu estava no quartel, junto de mais ou menos 30 outros indivíduos da minha idade. Imaginem a bagunça, a desordem, a gritaria. Um dos rapazes tinha um radinho de um som que se escutava mal e ele ficava ali mudando as estações. A um certo ponto, de repente, se sente Bach. Naquele momento, naquele caos, a música de Bach me atingiu. Mesmo que aproximativa e distorcida, através de um radinho de péssima qualidade, mas foi uma visita milagrosa. Me transportou em um outro mundo, como se o radinho tivesse sintonizado a música do paraíso. Porém, ao restante dos rapazes não interessava e em seguida eles mudaram de canal. Eles gostavam mais de outro tipo de música. Algum tempo depois, eu escutei novamente a mesma música em casa, cômodo, com um áudio muito melhor, sem interferência. E Bach é sempre Bach. Porém, eu não tive aquela reação assim tão forte. Em resumo, a experiência estética, ela acontece quando nós menos estamos esperando. É como qualquer tipo de inspiração, que não chega quando nós estamos nos esforçando e experimentando e querendo que ela aconteça. Do tipo, agora eu coloco toda a minha energia e faço acontecer uma experiência de beleza. Não é assim. Ela nos pega de surpresa quando nós abaixamos a guarda. É um fenômeno bem conhecido, como para as nossas intuições melhores. As nossas intuições normalmente chegam quando nós estamos embaixo do chuveiro, guiando, em suma, quando não estamos nos esforçando para chegar nelas a todo custo. Nunca aconteceu com vocês? Comigo, repetidamente, as melhores ideias acontecem quando eu estou tomando banho. Às vezes, quando eu estou lavando louça, ou seja, quando a gente está com a cabeça desligada daquilo ali. E são verdadeiros insights, é como se algo baixasse e nos atravessasse. É como se o belo estivesse nas mãos de um Deus caprichoso e imprevisível. E é tarefa nossa se, quando chega
nós estamos ou não prontos. Quem sabe quando acontecerá de novo. Em uma história da tradição Sufi, te encontras diante de uma porta. Quando ela se abrirá, poderás entrever da outra parte o paraíso, mas não se sabe quando irá acontecer. Talvez serão necessários 1000 anos, ou talvez se abrirá daqui a um momento, em um instante. Tu estás pronto? Então, é interessante essa questão de nós nos colocarmos sempre prontos, sempre disponíveis a encontrar um momento de beleza. Eu vou parar por aqui e na próxima terça-feira a gente dá seguimento nesse capítulo. Vou conversar um pouquinho com vocês sobre uma experiência de ontem e depois vou fazer uma pequena visualização criativa. Então, ontem eu estava voltando para casa e, como eu faço algumas vezes, eu decidi parar, estava no ônibus, parar um pouquinho antes da minha parada final, para poder caminhar ao longo da lagoa. Estava uma tarde nublada, já estava praticamente escuro, e eu disse, não, eu vou ver como é que está o tempo, como será o pôr do sol hoje aqui na lagoa. E, gente, lindo, maravilhoso. Já estava praticamente tudo escuro, porém, lá num cantinho tinha um pouquinho de um céu avermelhado, o vento batendo, a água se mexendo, um ar de inverno gostoso, e eu fiquei ali alguns minutos, fiz algumas fotos, e naqueles momentos, simplesmente é como se eu tivesse entrado num universo paralelo. Foram talvez 10 ou 15 minutos, mas que me transportaram para um estado de calma, de serenidade, de beleza. Quantas vezes nós temos oportunidade na nossa vida de vivenciar momentos, podem ser 5, 10 minutos de contato com a beleza, e nós acabamos nos deixando transportar por outras ocupações e assim perdemos um instante que pode ser tão rico, que pode contribuir com o nosso bem-estar, com a nossa alegria, com a nossa tranquilidade. Então, que a gente possa, a partir desse estudo, que é um dos objetivos, né, a gente refletir um pouquinho mais sobre a importância dessas experiências de belo na nossa vida. Tanto as experiências reais, como essa que eu contei, de observar o pôr do sol na lagoa, quanto olhar para uma criança que sorri, ou se permitir brincar com o nosso animalzinho de estimação, se permitir entrar num momento lúdico. São coisas simples, mas que fazem diferença no nosso dia a dia. Então, vou convidar vocês para que a gente possa, alguns minutinhos, fazer uma breve visualização guiada. Então, você fecha os seus olhos e se coloca numa postura confortável, na sua cadeira, na poltrona, no sofá ou quem estiver deitado. E por alguns momentos você simplesmente respira e se permite
sentir o movimento do ar. Se permite sentir o movimento do ar que entra pelas suas narinas. Você segura alguns segundos o ar e depois solta, fazendo de forma que a sua expiração ou a saída do ar seja mais lenta e profunda. E assim você vai estimulando o nervo vago, estimulando um estado de relaxamento e simplesmente se observa. Se observa nesse movimento de relaxar, deixando que os pensamentos passem, sem alimentar nenhum deles, como se eles fossem nuvens. Você volta a sua atenção para o ar que entra, para a sensação tátil do ar que entra e sai das suas narinas. E em contato com o seu mundo interno, você simplesmente se permite agora sentir a chegada de uma linda borboleta. Se permita sentir as asas dessa borboleta batendo. Se permita olhar para essa borboleta e perceber como ela é, quais são as cores, de que tamanho é essa borboleta. E a borboleta fica ao seu redor, fazendo voltas e voltas ao seu redor, e você fica observando as cores, o bater de asas. Ela flutua com suavidade acima de você. E a partir das suas asas, ela começa a lhe enviar os mais belos feixes de luz, de todas as cores. Perceba quais são as cores que banham você. Que cores você consegue perceber chegando em forma de feixes luminosos? Essas luzes caem como se fosse uma chuva sobre você, milhares de feixes luminosos. São cores maravilhosas. E você percebe, a partir dessa luz, que os seus sentidos começam a se expandir. Tudo fica mais vívido, tudo fica mais claro. É como se você ouvisse mais os sons, percebesse mais as cores, sentisse mais os aromas, as texturas, os sabores. Todos os seus sentidos se expandindo. E subitamente você se torna capaz de enxergar inclusive cores que você nunca antes tinha imaginado. Observe. Você consegue ouvir sons límpidos e cristalinos. Você consegue ter ideias magníficas, diferentes,
nunca antes imaginadas. Sinta que a sua mente está sendo iluminada agora e expandida, como se a sua mente estivesse crescendo, se expandindo e se iluminando, ampliando a sua capacidade de pensar, de criar, de imaginar. Sinta e talvez visualize isso da forma como vier. E sinta também o seu coração sendo tocado. O seu coração se abrindo e aumentando a sua sensibilidade, a sua capacidade de amar. Apenas sinta por um tempo e se conecte com essa expansão. Se conecte com o seu coração e com esse movimento do coração se expandindo e aumentando a sua sensibilidade, a sua capacidade de amar. E agora olhe novamente para a borboleta. Se conecte com essa maravilhosa borboleta e receba dela toda a inspiração. E agora você agradece a essa borboleta que lhe trouxe inspiração. Olhe para ela uma última vez e se deixe tocar pela beleza desse ser, pela leveza, pela alegria, pela criatividade. E agora você observa a borboleta lentamente desaparecendo, voando cada vez para mais longe, mas você se percebe tendo recebido toda essa inspiração. Você se percebe envolvido ou envolvida por essas luzes, sente a expansão interna, a expansão dos sentidos, a expansão da sua mente, a expansão do seu coração. E sempre que você quiser se inspirar, antes de estudar, de escrever, de criar, você pode chamar o auxílio dessa borboleta da inspiração, que ela possa auxiliar nesse processo criativo ou de contato com a beleza. Só percebe como você se encontra nesse momento. Olha para o seu coração, olha para o seu estado como um todo e lentamente você vai movendo as extremidades do corpo, pés e mãos,
E você vem voltando para cá, para esse tempo, espaço. E no seu tempo, assim que for possível e confortável, você abre os seus olhos. Espreguiça. E se você quiser me escrever aqui abaixo como foi a experiência, eu sempre gosto de ter esse feedback, de ter esse retorno. Como foi esse contato, essa breve experiência, através da imaginação de vocês mesmos, nessa condução, o que foi possível sentir, o que foi possível eu transmitir para o meu corpo, através da minha vivência, das imagens, o que foi que eu consegui levar para o meu corpo de benéfico dessa experiência. Então hoje nós ficamos por aqui. Na próxima semana voltamos, na terça-feira, às 19 horas, para dar continuidade ao nosso estudo. Sejam sempre bem-vindos e desejo a todos uma excelente semana ou resto de semana. Amanhã já é sexta-feira. Que seja leve, que seja harmoniosa, que vocês tenham uma boa noite, um bom descanso. Era isso, gente. Ficamos por aqui. Um abração a quem me acompanha e nos vemos na próxima terça-feira. Tchau, tchau.